É tudo sobre o amor. Reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, Namastê. Então, continuando os nossos ciclos de áudio nesse tema chamado A Mãe, que a gente já bem percebeu que fala e explora muitos aspectos desse tema que a gente está chamando de A Mãe. E quando a gente exerce esse papel de a mãe, seja uma mãe biológica, seja uma mãe adotiva, seja você maternando os teus próprios alunos, seja esse maternar em geral, tem uma parte muito importante, que quem é mãe biológica, ou adotiva, ou enfim, que tem seus filhos, sabe, e fica muito claro, mas eu acho que passa por todos que exercem em algum momento esse papel de maternar, seja dando uma aula de mantra, mesmo que você não tenha filhos, que é um local de limites, de colocar limites. E esse é um local muito importante, porque nem sempre a gente sabe onde é o nosso limite. Às vezes a gente acha que sabe, mas quando a gente percebe os tipos de reação que a gente começa a ter diante das situações, diante das pessoas, a gente começa a perceber que muitas vezes essa reação ela é causada por um extrapolar os limites que não é que eu tenho, mas que eu acreditava ter. Ou seja, todo mundo tem um limite que é aquela, a gente chama isso da linha de Lakshmana, da história do Ramayana, quando Sita, que representa a mente, hoje a gente não vai entrar muito em detalhes, ultrapassa uma linha. E todos nós temos essa nossa linha de Lakshmana, que é a linha que nos protegia, e a gente ultrapassa essa linha. E nem sempre ela é muito clara para a nossa mente. E quando a gente está no papel de mãe, ou quando a gente tem uma mãe, ou quando alguém está exercendo esse papel e nos ajudando, que pode ser um amigo, às vezes uma amiga pode te dar conselhos melhores do que a sua própria mãe. Às vezes o terapeuta pode ser mais sua mãe do que a sua própria mãe. E às vezes a gente está nesse papel de receber essa energia de mãe que coloca limites, ou de estar sendo essa pessoa que põe limites. Então todo mundo já passou por esse momento em que tem uma conversa muito dura com alguém e escuta coisas muito duras, ou nessa conversa muito dura que precisa dizer coisas muito duras. Às vezes eu costumo dizer que, sobretudo quando eu tenho que fazer esse papel na minha vida pessoal, não na profissional como terapeuta e professora, porque eu acho que ali é muito livre para mim, e eu falo tudo que tem para ser falado mesmo, e é dedo na ferida, e é o meu papel. Mas às vezes na parte pessoal, às vezes a gente nem quer, e às vezes eu falo uma frase que é assim: me desculpe porque eu tenho que ser um instrumento para te dizer isso, e aí eu digo. Porque às vezes a gente nem quer falar desse limite, a gente nem quer pôr limites para a pessoa, seja porque ela está invadindo o teu próprio espaço, ou seja porque ela está se ferindo e desrespeitando os próprios limites com relação a ela mesma. Então a pergunta que fica hoje, é: que limites que primeiro eu posso estar extrapolando comigo mesmo? Onde que eu estou deixando a outra pessoa ultrapassar limites comigo? Porque quando eu faço isso, é porque eu estou me colocando numa posição que muitas vezes a gente chama de herói. Então o herói, que tem um traço masoquista muito forte, mas ao mesmo tempo um traço de guerreiro também muito forte, e um traço de força também muito forte, mas também pode ter um traço de teimosia muito forte, pode também ter um traço de carência, de que ela mostra o quanto dá conta, o quanto os seus limites são altos, o quanto ela está servindo, o quanto ela está se doando, também fortes. Esse traço de herói, que muitas vezes a gente se coloca nesse local
pode estar fazendo com que a gente não observe os nossos limites. Então, a nossa mãe interna, caso a gente não tenha uma mãe externa, caso a gente não tenha um terapeuta, caso a gente não tenha um professor, caso a gente não tenha um amigo, uma amiga para nos ajudar a entender esses limites que a gente está ultrapassando, e às vezes já ultrapassou, muito tempo, e a gente não se deu conta, porque a gente já está surtando, porque a gente já está sob muito estresse, e a gente já passou essa nossa linha de Lakshmana, tá? Então, essa é uma pergunta que eu faço. E por outro lado, onde, né, que eu posso estar ajudando outras pessoas ao meu redor que precisem ouvir de mim que elas estão ultrapassando os limites dela. Trabalhou além da conta, olha, se doou mais do que deveria, tá sendo abusado pela outra pessoa. Tem alguns momentos em que a gente pode exercer esse papel de mãe que põe limites e ajudar as outras pessoas, tá? Então vamos observar e fazer esse nosso exercício do dia para observar os limites. E aí, de forma muito objetiva, a partir disso, o que eu posso fazer por mim a partir de agora, quando eu percebo quais são os meus limites. Tem coisas que não tem como voltar, mas tem outras que eu tenho como fazer diferente, sim. Eu tenho como corrigir ou eu tenho como mudar de ideia, ok? Então tem esse assunto limites, tem muita coisa para ser falado, vamos ficar por aqui hoje e depois a gente retoma esse assunto numa outra oportunidade. Então nos vemos amanhã. Om Tat Sat Sarvam Brahmarpanamastu Harihi Om.